Está começando mais um episódio do Estudo Play Talks. Sua aprovação no Enem passa por aqui. Oi, gente! Estamos começando mais um episódio do Estudo Play Talks, o podcast da Estudo Play, que vai te ajudar a dar um play nos estudos. Hoje a gente vai falar sobre a evolução dos métodos de localização geoespacial ao longo da história. Escuta só, a localização geoespacial, desde os primórdios da humanidade, sempre foi fundamental para a sobrevivência e desenvolvimento das sociedades. A capacidade de se orientar, seja na Terra ou no céu, foi evoluindo junto com o conhecimento humano, utilizando diferentes referenciais e instrumentos ao longo do tempo, desde a observação dos astros até o uso de tecnologias como o GPS. O assunto parece subjetivo diante dessa premissa, mas nos trouxe até aqui e nos leva a lugares nunca antes explorados. Oi, Raoni, oi, Brino, como é que estamos? Beleza, maravilha. E assunto esse que é profundo e ao mesmo tempo eu fico pensando como chegamos até aqui. E eu vou começar com essa pergunta, como foi as primeiras formas de localização, Raoni? Traz pra gente um passado histórico e geográfico. Na geografia a gente fala muito sobre isso, né? Sobre como a cartografia surge e como ela é importantíssima para forjar sociedades. Já que a gente tem aí, pessoal, essencialmente a capacidade de identificar e distribuir no espaço os recursos que são mais importantes para a nossa sobrevivência. As primeiras formas de expressar isso estão ainda nas pré-históricas pinturas rupestres, né? Algumas delas são sabidamente hoje formas de expressar a nossa espacialização. Então, pontos de interesse, como locais de caça, de coleta de determinados recursos, pontos ritualísticos, eram expressados nas paredes para que aquilo pudesse ser perpetuado para as próximas gerações, para que aquelas localizações pudessem ser conhecidas. Óbvio que isso vai evoluindo com o tempo, até a gente chegar em mapas como os mapas de Gassur, da Suméria, que eram os primeiros mapas, efetivamente, que tentavam expressar alguma coisa parecida com o mapa mundi, obviamente com as limitações de que a gente não conhecia, a sociedade ocidental, pelo menos, não conhecia essencialmente o mundo por completo até as grandes navegações de 1500. Então, naquela época, o mundo conhecido era boa parte do continente africano, da Europa e da Ásia. Essa grande área, né, da Terra acabava permitindo um fluxo de informações um pouco maior para que houvesse um conhecimento um pouco mais significativo. Essas áreas eram conectadas, né? Perfeito. A África, a Europa. Por terra. Né? Por terra. Então era possível estabelecer um nível de trocas ali mínimo. Né? E tem um fato muito curioso, que a filosofia sempre se debruçou muito sobre quem somos e aonde estamos, né? Então esse aonde estamos trouxe à tona essa necessidade da gente se localizar. E os chineses, no século I, inventaram a bússola, né? O precursor da bússola, mais precisamente. De maneira muito curiosa, Madu, a bússola, o ímã, né? Ele é uma magnetita, ele é um minério de ferro natural. Então você encontra ímã na natureza. O composto químico é o Fe3O4, ele é um óxido ferroso, né? E se percebia que aquele minério ele tem a capacidade de atrair outros materiais. Mas tinha uma curiosidade muito curiosa dela. Se você pegasse essa pedrinha, vamos imaginar que eu encontrei essa pedrinha que é o ímã ali, né? E se eu prendê-lo e deixar ele girar livremente, ele vai começar a rotacionar sozinho. E qualquer pedrinha dessa que você pegar sempre vai apontar para o mesmo lado. Então esse é o precursor da bússola. O Breno. Né? Porque essa pedrinha que é o ímã, ele está se alinhando ao campo magnético da Terra. Claro que a gente sabe que é assim hoje, mas não se imaginava por que ela rodava. Tinha gente que achava que era o vento, fecha a porta do quarto, porque é o vento que está girando. E não, qualquer pedrinha dessa que você pegasse, tá? Você lapidava ela, nem precisava, mas se você lapidasse ela e colocasse assim no formato de bastão, pendurasse, deixasse ela livremente, todas apontavam para o mesmo lugar, que é o norte da Terra. Tu já pensou como é que eles descobriram isso? Já pensaram como é que eles descobriram? E o susto disso, né? Porque em física, os efeitos à distância parecem fantasmagóricos, né? Eu ia dizer agora, parece uma coisa mágica até, a gente está acostumado a forças, interações via contato. Sim. Então, por exemplo, quando Tales de Mileto descobriu os efeitos elétricos antes de Cristo, curiosamente, não faz parte do nosso tema, então vou falar aqui rápido, ele tinha âmbar, que era aquela resina fóssil, e ele colocava na ponta de um cajado, e ele ficava andando. Certa vez, essa resina fóssil, né, no cajado dele, entrou em cocô de vaca. E aí não tinha pano na época, e ele foi limpar, só que os panos que tinham na época era couro de animal. E ele pegou essa resina fóssil e
começou a esfregar, eletrização por atrito. Quando ele chegou o cajado dele no chão de novo, essa resina começou a atrair as folhas, e ele saiu correndo. Falou, o que é isso aqui? Sobrenatural. É sobrenatural. Então, essas interações à distância que acontecem na física, né? A força elétrica é uma interação à distância, a força magnética também, elas, naquela época, era fantasmagórico, né? Então, você achou uma pedrinha, pendura e ela rotaciona sozinho, esse foi o precursor da bússola, né? Quanto de lenda e histórias que se saíram daí, viu? Com certeza. Só respondendo a minha própria pergunta, é muito provável que eles tenham inferido que a pedra ia se reposicionar, porque quando eles encontravam os minérios na natureza, eles geralmente estavam organizados em direção, não necessariamente à formação do mineral, mas em direção ao norte, né? Magnético. Então isso era um indicativo muito possível de que, se na natureza ele se organizou dessa forma, possivelmente, se você desse a ele certo nível de liberdade, como num cordão, ele faria a mesma coisa. Caramba, isso aí é muito aristotélico, velho, né? Dos 4 elementos, né? Por que a pedra cai? Porque a terra é o lugar dela. Para além. Né? Por que o fogo aponta pra cima? Ah, porque o fogo é menos denso. Caramba, bem aristotélico isso aí, massa, velho. Eu fico pensando, eu tava até brincando aqui, pessoal, vocês sempre antes de começar o nosso podcast, a gente fica aqui batendo um papo, né, falando sobre os assuntos e tudo mais. Eu fico pensando quanto de gente ficou dando voltas, sabe? Num círculo até então se localizar e pensar, agora eu vou para a esquerda, agora eu vou para a direita, agora eu vou ao norte, ao sul. Vamos voltar para essa geolocalização ao longo da história, né, Raoni? Para a maioria de nós que temos assim um pezinho na terra, né, que é aqui que a gente vive em grandes cidades, em grandes aglomerados urbanos, não dá para imaginar o quão difícil é se orientar no mar. A gente estava discutindo isso um pouquinho antes da câmera abrir pra gente. Mas o mar, ele não tem referências, essencialmente. Quando você está em alto mar, distante dos continentes, e o vento muda e a direção das ondas muda, você, de repente, de uma hora para outra, pode se colocar numa situação que você está totalmente desorientado. Aí você tem que olhar pro céu. Perfeito. Boa. Uma das primeiras formas de orientação, inclusive, é uma das mais óbvias, né? O Sol. O Sol, ele descreve um percurso no céu que, óbvio, dependendo da sua posição e do período no ano, você consegue prever com muita precisão onde é que ele vai estar. E se você consegue prever esse posicionamento com precisão, você consegue se orientar espacialmente utilizando o deslocamento aparente do Sol. Esse parênteses é importante, tá, gente? O deslocamento do Sol é sempre um deslocamento aparente, porque quem está se mexendo na realidade somos nós. Só que o movimento ele é relativo, né? Perfeito. Então até a questão da relatividade do movimento. Muito bem. Bom, mas voltando, então essa foi a nossa primeira forma de orientação, ainda com equipamentos, como o Breno falou, como a bússola, que, convenhamos, tinham seu nível de eficiência, mas que eram essencialmente equipamentos bastante rudimentares, né? Preciso lembrar também que a gente está falando ainda de um mundo que não era exatamente globalizado, então o fato da bússola ser descoberta não quer dizer que as civilizações de imediato tiveram acesso a essa tecnologia. Então, boa parte das grandes navegações foram realizadas sem haver sequer acesso a essa ferramenta como uma ferramenta de orientação. Tantas outras foram desenvolvidas nessa mesma tentativa de se orientar espacialmente, né? A gente pode falar do quartante, sextante, astrolabro, são equipamentos que foram utilizados pelas grandes navegações para tentar promover esse deslocamento. Acho que o Breno pode desenvolver um pouco melhor como é que esses equipamentos funcionavam. Tem uma curiosidade muito legal e dizem que os homens mais ricos da história da humanidade foram os Rockefellers, né? Mas também tem uma outra vertente que fala que foi um cara chamado Tycho Brahe, que era um astrônomo dinamarquês do século XVI, que no ócio dele, né, naquela época rico era muito ocioso, hoje teoricamente tem que trabalhar bastante para chegar lá, não sei disso, não sei se você sabe como é que é esse negócio. Né? Estamos falando de um assunto que não nos cabe. No século XVI os ricos eram muito ociosos, né? Tanto era que você ter um pouquinho mais de massa gorda indicava que você né, era riqueza. Os ideais de beleza se vertiam nesse sentido também. Né? Exatamente. Hoje tá meio ao contrário, né? E o que acontece? Esse camarada chamado Tycho Brahe, ele passou praticamente a vida inteira dele observando o céu e mapeando as estrelas. Ele não era matemático, ele era um astrônomo amador. Observador. E ele teve um dos maiores observatórios astronômicos até hoje construído. Era gigantesco. Ele passou 30, 40 anos fazendo observações do céu e foram as observações de Tycho Brahe que permitiram as grandes navegações. Então veja, depois veio um matemático chamado Johannes Kepler, que pegou essas imagens, esses desenhos de Tycho Brahe e jogou no mundo, assim, popularizou, né? Porque como ele era amador, ele não vendia, ele só guardava aquilo ali, né? Então, o Tycho Brahe, que foi um matemático, um cientista, falou, galera, o que é que existe, né? O céu está mapeado.
E aí os caras começaram a perceber padrões, né, no movimento das estrelas, dependendo das épocas do ano. Como ele fez essa observação durante muitos anos, então se perceberam diversos tipos de padrões, né? E aí os grandes navegadores, que também geralmente eram astrônomos também, ou pelo menos tinham apoio da astronomia, eles começaram a mapear os céus e aí começaram a desenvolver equipamentos que conseguiam fazer essas medições através de ângulos, né? Que aí surgiu exatamente a ideia do astrolábio, que foi o primeiro deles. Então, nesses 1.500 aí, 1.600, essas navegações, os caras majoritariamente utilizavam bússolas e o astrolábio, que é simplesmente, pessoal, um disco de metal com uma agulha, tá? E aí, esse disco de metal, ele é graduado ao redor dele. Se a produção conseguir colocar essa imagem na tela, astrolábio, né? Astrolábio, se a produção conseguir colocar, é um disco com uma agulhazinha, e aí você coloca aquela agulhazinha apontando para determinada estrela que já estava previamente mapeada, e aí você consegue dizer, ó, então a gente está a mais ou menos tantos quilômetros, e a gente está numa latitude tal, então, cuidado, tá? Astrolábios e sextantes que a gente vai falar aqui, eles conseguem medir com certa precisão latitude, mas eles não gostavam de medir a longitude lateralmente, né? Então, era assim, muito arcaico, tudo era aproximado, né? Não se tinha a precisão que a gente tem hoje, né? Então tinha muito erro, né? Tanto é que, não sei como é que é esse negócio, que dizem que não teve nada de erro da descoberta não, né? Já estava descoberta aqui, muito né? obrigada. Não tem descoberta, né? Quando os caras chegaram aqui, pô, será que foi acidental? Tem essa discussão até hoje, né? É tudo muito primitivo, né? E experimental mesmo. Eu não acredito que os caras, sabe, eles não estavam errado. Não tinha como estar errado. Enfim, não é da minha área, isso é apenas um achismo, mas eu acredito que os caras sabiam que tinha alguma coisa. Mas é bom a gente ficar aqui se perguntando. Quando o Raoni falou sobre o mar, ele estava contando até de uma experiência que eu gostaria que você trouxesse pra gente. Que, imagina, você só olha a água para todos os lados, não saber para onde está indo. Não era, realmente é uma coisa quase que experimental. E aí tinha que olhar para o céu. E era por isso que o astrolábio, ele era um instrumento que utilizava as estrelas e o sol para fazer as medições. Então, assim, ó, a gente está aqui, de acordo com 30 graus aqui, olhando para essa estrela, a gente está a 300 quilômetros da costa. Eles conseguiam ter essa medição aproximada. E o clima tem que ajudar, né? Isso. E aí a gente estava conversando, né, que o astrolábio, ele era tão primitivo que você só conseguia fazer medidas relativamente precisas se você tivesse com o mar calmo. Porque quando você passa por uma onda, olha o que vai acontecer com o barco, né? Então ele vai mudar aquela angulação. Mudou a angulação, já vai mudar a precisão. Agradeço a informação demais quem veio antes da gente, porque sem GPS eu não vou para lugar nenhum. Ainda mais no mar. E aí, depois do astrolábio, veio o sextante, né? Lá pelo século XVIII, 200, 300 anos depois aí. E aí, como o Raoni falou de maneira muito icônica, colocaram um gimbal. Né, para quem não sabe, um gimbal é um sistema de estabilização para câmeras, né? Geralmente a gente usa para câmeras. Câmeras. Isso. Mas ele tinha um estabilizador, ele tinha um contrapeso e ele tinha um espelhozinho também. Então a função era a mesma, era olhar para as estrelas e para o sol para conseguir se localizar, mas ele podia estar atacando pau, tempestade, subindo e descendo, o sextante sempre estava marcando ali precisamente, independentemente das oscilações do mar. Olha aí o astrolábio. Boa produção, valeu demais. Então veja que ele tem essa graduação ao redor dele, e nessa parte central é como se fosse uma agulhazinha, né? Então, dependendo da posição que ele queria colocar, basta girar. Aponta o dedo aí, Rony, para esse dispositivo no meio. Isso. Isso aqui? Isso aqui Isso, exatamente. Isso aí rotaciona, tá? Parece olhando assim, um relógio, né? Parece um relógio. E aí você colocava exatamente onde você queria, fazia alinhamentos, e aí com pouquíssimos cálculos você conseguiria saber. Esse parece ter um ajuste também para modificar o período do ano, né? O círculo de dentro possivelmente vai permitir que você faça ajuste para o funcionamento das estrelas. Notado. Veja que tem um nome ali, Câncer, né? Então possivelmente ele já tinha os olha os signos aí, ó. Acho que eram os trópicos, né? Ele ia com os trópicos aí bem determinados, né? Interessante, talvez seja um astrolábio mais moderno. Fazendo mais um apelo aí, por favor, a nossa edição, se eles puderem colocar um sextante. O sextante agora, que é bem parecido com esse, e aí você vai ver que ele parece um pêndulo, né? Então ele já tem um sistema de equilíbrio mais interessante. E que não chegou a ser totalmente inutilizado. É óbvio que as tecnologias modernas, com muito mais precisão, conseguem fazer essa orientação. Mas em algumas situações extremas, você está no mar sem nenhum tipo de orientação, a orientação das estrelas ainda é fundamental. Eu infelizmente, meio que aprendi isso da pior forma.
Cara, até hoje, Rony, ele interrompendo aqui, Claro. a gente consegue olhar pro Cruzeiro do Sul e dizer aproximadamente onde é que tá o norte e o sul, Sim. né? Eu, por exemplo, eu tenho uma família sertaneja e tal, e gosto de ir muito pro mato, e às vezes à noite eu fico olhando para as estrelas dizendo, caramba, onde Rapidinho, é que tá o Breno. nascente aqui? Sextante, não é isso? Sextante, isso, com um X. Perfeito. Sextante. Me fala dessa experiência que você teve no mar. Então, a minha área de pesquisa sempre foi mar, né? Na graduação e na pós-graduação. No mestrado, a gente tem um prazo muito curto, né? Mestrado é um curso que geralmente dura 2 anos, e eu tinha exatamente 6 meses para terminar a pesquisa, onde eu fiz um mapeamento dos corais do Seixas, uma praia aqui na Paraíba. Esse mapeamento, em 6 meses, era assim, ele tinha que necessariamente ser feito durante as marés baixas. Então, quando eu tinha maré baixa, eu estava no mar. E, óbvio, o recurso para pesquisa é muito restrito, isso geralmente era feito de veleiro. A dificuldade, no entanto, era que se um dia de maré baixa tivesse com um clima muito desfavorável, como tempestade, a gente ainda assim tinha que estar em campo, lá. né? Sim. E aí entra no mar num dia com tempestade severa, e é isso que me dá até hoje a visão de quão importante é a orientação, porque em algum momento nessa pesquisa me vi no meio de uma tempestade, com o vento mudando o tempo todo, Minha com o mar nossa. mudando o tempo todo, bom, bem próximo da costa, né, a princípio 1 quilômetro e alguma coisa, mas sem saber sequer para que lado estava a praia. É algo muito assustador. Óbvio, nem se aproxima do que grandes navegadores faziam. Com equipamentos muito rudimentares, como esse que acabamos de ver, eles atravessavam oceanos inteiros. Aí o astrolábio. Então ele tem um sistema de observação através de espelhos e lentes. Se tu puder apontar, Rony, ali em cima tem um vidrinho. Mais à tua direita. Aqui? Aí, isso é um observadorzinho. E ele tem um sistema de equilíbrio. Então você coloca ele na vertical aqui, pode estar acontecendo o que for que acontecer, ele sempre vai ficar na vertical, porque a Terra, como ele funciona, o equilíbrio dele é através da gravidade. E a gravidade sempre aponta para baixo, para o centro da Terra. Então ele tá aqui, ó. Então o a movimento inclinação do barco. Então se o barco virar de lado, o barco vira, mas ele sempre continua apontando na mesma direção, Pra porque ele se baixo. localiza pela gravidade. Mesmo sendo um equipamento rudimentar, primitivo, é muito inteligente, né? É muito inteligente. Com certeza. É um design que já mostra uma evolução significativa do que foi. Então a ideia com essas medições aí, eles conseguiam ver os graus, né, de inclinação em relação a uma estrela que já estava pré-mapeada, e fazendo cálculos de triângulos, semelhança de triângulos, ou geometria básica, ele conseguia saber qual era a distância que ele estava para a costa. Era basicamente A isso. gente está passeando bem muito nas antiguidades e nas primeiras formas de se geolocalizar, mas eu vou trazer um pouquinho mais para a atualidade, porque a gente tem muito. Esse assunto tem bastante pano para manga, né? A gente vai além. A gente está falando sobre clima, se geolocalizar e tudo mais, e aí eu penso nos satélites. Qual o papel, Raoni e Breno também podem me falar sobre os satélites, qual o papel que eles desempenham nessa questão da localização? Uma das geotecnologias mais interessantes que a gente tem na atualidade para promover planejamento urbano, identificação de recursos naturais, para identificar problemas ambientais, queimadas, desmatamentos, é com certeza os satélites. Afinal de contas, a gente está falando de dispositivos que podem estar em órbita agora, monitorando em tempo real a superfície da Terra através de diversos sensores, né, especificamente para objetivos específicos aqui na Terra. Então é uma ferramenta fundamental hoje, sem a qual a gente não poderia pensar, por exemplo, em coisas como a agricultura. Gente, a agricultura de precisão hoje é algo extremamente complexo, E vigiado via satélite. Né? Envolve cifras multimilionárias e que é necessariamente dependente do uso dessas tecnologias para a identificação de solos, para a identificação da distribuição de determinados processos, para a identificação principalmente climática, né? Uma relação íntima entre a agricultura e o clima. É necessário se pensar sobre o melhor período para plantar, o período adequado para colheita, em determinados níveis de umidade, e boa parte dessas informações vão ser fornecidas justamente por esse sistema de satélite. Hoje o Brasil, pode-se dizer, encontra-se numa posição interessante, né? A gente precisa lembrar que fomos o primeiro país do mundo a ser realizado uma leitura completa por aerofotogrametria. Fique atento, porque a aerofoto não é satélite, tá? Ainda é avião, mas ainda assim uma tecnologia muito interessante que permitiu que a gente tivesse, ainda na década de 70, o Brasil inteiramente mapeado. Hoje, com satélites, a gente tem sistemas que já funcionam em tempo real para acompanhar principalmente queimadas e desmatamento em região como a Amazônia, como o Pantanal, mas geralmente em parceria com outros países, né? Os principais sistemas são nesse sentido. É necessário ainda que a gente veja o nosso país
se posicionar de uma forma mais interessante, como um protagonista mesmo no desenvolvimento desse tipo de tecnologia, porque infelizmente a gente tem uma dependência muito alta ainda de tecnologias estrangeiras, norte-americanas sobretudo. Eu Perfeito. tenho um dado, só um segundo, tá, Madu? Super curioso que casou de hoje manhã, hoje pela manhã. Eu tava fazendo uma questão, né, num curso, que falou um dado muito curioso, que o Elon Musk, ele está pretendendo lançar aí 60 satélites ultra reflexivos, porque esses satélites se comunicam por ondas de rádio, que muitas vezes eles precisam de... Você envia um sinal e esse sinal precisa voltar, então a gente tem que ter essa reflexão, né? E ele espera que daqui a 20 anos, só para satélites de internet, tá? Vamos deixar um pouco do lado a geolocalização, o GPS, só satélites de internet, tá? A gente tenha em torno de 12 mil satélites em torno da Terra, tá? E o que é que vai acontecer? Esses satélites sendo ultra reflexivos, é possível que daqui a 20 anos, quando a gente olhe para o céu noturno, a gente veja mais satélites do que estrelas. Eu li hoje de manhã, não tinha esse dado. Eu li isso e fiquei estarrecido. Por quê? Porque, tudo bem, as estrelas são fontes primárias de luz, elas têm luz próprias, né? O satélite não. Mas ele vai refletir a luz do Sol, né? Então, 12 mil satélites ali. A gente está no ambiente noturno aqui, então a gente não está tendo acesso direto ao Sol, mas a luz do Sol pode vir por aqui, ó. Então ele bate no satélite e volta para a gente. Então é possível que em 20 anos a gente olhe para o céu noturno e veja mais lata do que estrelas. Que triste isso. Eu fiquei com o coração abalado, não vou mentir. Pesou De o clima, verdade. Breno. Obrigada. Pesou, ficou um clima mórbido agora, né? Vai, Rony, conta alguma piada aí, pô. Caramba, foi triste agora. Foi Mas triste, deixa eu aproveitar que a gente está falando de satélite, tentar melhorar. Claro. Quero ouvir de ti sobre a física das ondas eletromagnéticas que estão presentes na localização de satélites. Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, a gente tem diversos tipos de satélites, como a gente estava falando, só que o tema do nosso podcast hoje é sobre os satélites de geoposicionamento, né? Então, o que é que acontece? Quando a gente estuda, puxando bem para a física aqui, quando a gente estuda lá no ensino médio a gravitação universal, a gente estuda um tipo de satélite que é muito curioso, que é um satélite geoestacionário. Olha o nome como é interessante, né? Uhum. Geoterra estacionário. Então, um satélite que ele fica estacionário, parado, em relação à Terra. E a órbita é de aproximadamente 40 mil quilômetros, né? Acima da superfície da Terra. E esses satélites de GPS, curiosamente, eles estão numa órbita bem mais baixa, aproximadamente 20 mil quilômetros. E esses satélites conseguem dar uma volta em torno da Terra em aproximadamente 12 horas. Então, gente, satélites de geolocalização, tá? Eles dão uma volta em torno da Terra em 12 horas. E aí tem um fato curiosíssimo, e eu adoro conversar sobre isso, fiquei muito feliz quando vi esse roteiro que tocou nesse tema, né? Que, pessoal, só existe GPS porque uma pessoa nasceu. Quem foi essa pessoa? Albert Einstein, tá? O Albert Einstein foi o desenvolvedor da teoria da relatividade, e aqui muito cuidado, tá, gente? Porque a gente não tem costume de estudar isso no ensino médio, mas quando se fala em teoria, as pessoas pensam que é uma coisa, que é um achismo, né? Sabe quando você tá num restaurante, você fala, a minha teoria é de quê? Não, calma, Sim. Na física, na ciência, não é assim. Então, para que uma hipótese ela seja levantada, a teoria ela já foi pré-testada, já foi determinada, já foi testada pelos pares, publicações, ela foi falseável, tudo aconteceu. Então, a teoria da relatividade hoje ela é hipercomprovada. E uma dessas comprovações é a funcionalidade do satélite GPS. Porque o que é que acontece? Quando a gente modifica a gravidade, modifica-se a passagem do tempo. Anota, filme Interestelar. Se você não assistiu, um dos maiores clássicos da história, tá? Assista o filme Interestelar. Que aí você vai ver que próximo de buracos negros, que são formações extremamente massivas, o tempo passa mais devagar. Então o que é que acontece? Como esses satélites estão mais longe da Terra, tá? 20 mil quilômetros, como eu falei, a gravidade lá é menor. Uhum. E a gravidade sendo menor, o tempo passa mais rápido. Olha que curioso. E quem descobriu isso foi o Einstein. Só que esses satélites também estão muito rápidos. Aí o Einstein também descobriu que coisas muito rápidas, o tempo passa mais devagar. Então, esses satélites, eles precisam fazer uma correção. E como você até falou, Madu, essa correção é de 38 microsegundos, gente.
Exato. Então, esses satélites, por causa dessas alterações da altura pela gravidade, pela velocidade dele, utilizando-se as equações de Einstein, é necessário fazer uma correção de 38 microsegundos. Gente, micro é dividir por 1 milhão. A gente não tem nem noção. Aí você fala, microsegundos. professor, mas 38 microsegundos. Pegue 38 segundos e divida por 1 milhão. Ah, professor, é uma coisa muito pequena. Mas olha que curioso. Se não houvesse essa correção devido à teoria da relatividade em Einstein, o erro seria de, em média, 10 quilômetros. Eu trouxe esse dado justamente porque eu achei fantástico. Aí vamos lá. Tu pede tua comida por delivery, diz que o cara tá a 10 quilômetros, mas o cara já tá na porta da tua casa, cara. Né? O Uber que você pede. E aí? Não, o cara tá a 15 quilômetros de distância, mas o cara só tá a 5. Então, assim, é um erro grosseiro. É grosseiro, tá? É muito grande. Então, veja, se o velhinho não tivesse nascido, tá? A gente sempre fala o seguinte, tudo bem, se um não tivesse descoberto, possivelmente o outro descobriria, né? A gente sempre... Mas viva Einstein, vale dizer. Viva Einstein, né? Então, talvez essa descoberta teria levado muito mais tempo. Atrasada? Com certeza estaria atrasado, né? Então, minimamente, a gente ganhou muito tempo por causa da existência desse senhorzinho que você já ouviu falar muitas vezes. Show de bola. Vamos falar sobre novas tecnologias de inteligência artificial, Raoni. Elas podem transformar a nossa forma de localizar no mundo, né? Breno foi bem para trás, como a gente está realmente andando na esteira da Terra aos céus, né? Quais são as modernidades que podem nos levar ainda mais a melhorar a precisão da nossa geolocalização? Bom, eu acho que já deu para entender quanto isso mudou, né? Quando a gente começou essa aula, a gente estava falando sobre ferramentas muito rudimentares Bússola, de né? geolocalização, Astrolábio. que ainda são utilizadas, óbvio, tem o seu valor, mas têm sido cada vez mais substituídas pelos smartphones empoderados pelo GPS. Não só esses, mas a indústria tem utilizado frequentemente essas tecnologias. A gente acabou de falar agora sobre a agroindústria. Muitas das máquinas agrícolas, pessoal, já são máquinas autônomas operadas essencialmente através de GPS, e o operador está ali dentro muito mais por uma questão de segurança, porque a máquina é capaz de cumprir determinados trajetos de forma essencialmente autossuficiente. É possível hoje que com inteligência artificial, inclusive na agricultura, a gente diminua bastante o desperdício, por exemplo, de insumos como defensivos agrícolas, já que você vai poder lançar esses defensivos sobre áreas que foram previamente mapeadas, identificadas por inteligência artificial, como sendo áreas mais ou menos suscetíveis ao aparecimento de determinadas pragas. Então, são tecnologias com certeza muito interessantes. Agora, se por um lado isso é muito interessante, por outro isso traz uma preocupação, que é a preocupação geopolítica. Até que ponto depender dessas tecnologias não é perigoso? Porque, por exemplo, a gente já falou ostensivamente sobre a tecnologia de GPS, como ela é fantástica, inclusive a nível de precisão, só que tem uma coisa que é importante ser dita. Essa não é uma tecnologia nacional. Essa é uma tecnologia norte-americana. A gente utiliza essa tecnologia ao passo que é interessante para os Estados Unidos que a gente utiliza essa tecnologia. Mas se um dia eles chegarem à conclusão de que não é, a gente pode ser excluído do acesso a ela. É por isso que boa parte dos países dos BRICS tem tecnologias nacionais de geolocalização, as chamadas GNSS, Global Navigation Satellite System, ou em bom português, Sistema Global de Navegação por Satélite. No caso da Rússia, a gente tem... Desculpa, Raoni, esse é um nome mais geral do que o GPS, né? A gente tem o GLONASS, o GPS, o Beidou. A gente sempre fala GPS, mas eu acho que você vai falar isso, que o GPS ele é exclusivo dos Estados Unidos. É um sistema dos Estados Unidos, né? E esse GNSS que você falou, ele abarca todos os outros, né? O da Europa, da Ásia, né? Mas cria pra gente uma dependência nesse caso, então, né? Com certeza. Sim. Quando eu falo de GNSS, eu tô falando, tipo, carros. Quando eu falo de GPS, eu tô falando a marca do carro, entende? Isso, muito bem, então, o grande guarda-chuva que abarca todas essas tecnologias, essa forma de funcionar, que, aliás, quando você falava sobre a forma de se orientar pelas estrelas, eu fiquei pensando como eles adaptaram isso para o satélite. O que a gente faz com o satélite é, essencialmente, trazer, inclusive eles chamam de constelação de satélite, né? Não à toa. O satélite que a gente sabe exatamente onde está, em que momento no tempo ele está, para fazer a mesma coisa que a gente faz com estrelas, só que utilizando ondas de rádio. No lugar de uma pessoa olhando uma pequena luneta, a gente vai utilizar ondas de rádio trigonometria para inferir a posição de um dispositivo eletrônico. O nome desse processo chama-se triangulação. Perfeito. É muito utilizado na matemática isso. Então, como eu dizia, do BRICS, vamos lá, a Rússia tem o GLONASS, a China tem o Beidou e a Índia tem o Navik. Perfeito. Ou seja,
Dos BRICS, só o Brasil não tem uma tecnologia dessa. Perigoso. Por isso que de tempos em tempos a gente recebe essa ameaça. Mas, se eu pudesse dizer, eu tranquilizaria vocês, porque recentemente a gente teve uma fake news que se espalhou bastante com a ideia de que os Estados Unidos poderia, né? nesse âmbito das sanções ao Brasil, sancionar inclusive o acesso ao GPS, o que não me parece plausível. Primeiro, porque os Estados Unidos jamais fez isso fora de contextos de guerras declaradas, né? Tô falando de guerra mesmo, invasão. Foi feito isso, por exemplo, em alguns locais no Iraque, no Afeganistão, em contextos muito diferentes do que se estabelece hoje com o Brasil. Sim. E segundo, porque para as empresas norte-americanas, inclusive operando no Brasil, isso seria muito negativo. Preciso lembrar que boa parte dos tratores agrícolas são norte-americanos, da John Deere, por exemplo, né? Então a gente tem sérias implicações em caso de um jamming, né? De tornar inoperante esses sistemas aqui no Brasil, sérias implicações para as próprias empresas norte-americanas. Então isso seria um tiro no pé, o que torna essa possibilidade extremamente remota. É óbvio que em cenários de guerra, nenhuma opção é descartada. E o Trump chegou a dizer isso recentemente, que não descarta nenhuma possibilidade, dando a entender que poderia eventualmente escalar, inclusive no Brasil, para um conflito bélico. Que, de novo, me parece extremamente improvável. Gente, eu vou fazer aquela pergunta. Eu sei que a gente tem muito assunto. Eu tinha muito mais perguntas para fazer. Eu acredito que os meninos, os estudantes que estão nos acompanhando também ficam, mas é muita coisa para se perguntar por que isso acontece, como é feito, mas infelizmente o nosso tempo é muito curtinho. Quero saber de vocês, como esse assunto pode cair no Enem, porque eu tenho certeza que em geografia e física deve aparecer com certeza, né? Com certeza, na matemática também, a gente falou muito aqui de sextante, né? Todos esses dispositivos, como eu falei, utilizam geometria básica, tá? Geometria euclidiana, que já é conhecida há milhares e milhares de anos. Então, fique muito atento para essa questão da utilização desses equipamentos lá na matemática. Na física, eu indico o filme, mais uma vez, Interestelar. Você não pode passar por essa vida sem ver esse filme, porque trata muito da relatividade de Einstein, tem todo o romance por trás daquilo ali. E sobre o funcionamento dos satélites, utilizando as ondas eletromagnéticas, principalmente as ondas de rádio. Então, fica atento. Na geografia, a gente pode ter diversas abordagens, mas eu destacaria para hoje a abordagem da cartografia. Nas últimas provas, a gente viu várias imagens de satélites, mapas, que foram colocadas na prova para você fazer uma interpretação. Geralmente é uma interpretação muito simples. Então, a dica que eu te dou é, no teu momento de estudo, se debruça sobre mapas, sobre gráficos, sobre tabelas. Tente extrair o máximo deles para facilitar esse processo quando tu estiver diante da prova. Eu vou amarrar com um dado, que a gente trouxe vários dados aqui, muita informação. Mas, estima-se que mais de 5 bilhões de dispositivos no mundo utilizem geolocalização, incluindo smartphones, carros, drones, relógios e máquinas agrícolas, como o Raoni trouxe aqui também. No Brasil, cerca de 80% dos usuários de internet móvel, como a gente, né, ativam algum serviço baseado em localização diariamente. Eu tenho certeza que seu celular está aí ativado, da gente também, porque é o tempo todo. O símbolozinho lá da localização está ativado. É constante. Né? Então, informação importante para você levar para a sua redação, para a sua prova. Gente, muito obrigada mais uma vez. A gente está sempre trazendo assuntos bem atuais e é para isso que a gente está aqui, tá, gente? Para justamente trazer da atualidade assuntos que estão em alta e que podem aparecer na sua redação ou na sua prova. Deixa eu lembrar para você que a gente está no Instagram, @estudoplay. Não deixa de seguir lá, a gente traz um conteúdo massa também, exclusivo para a internet. E, claro, esse programa você também escuta nas plataformas digitais, no Spotify e no Deezer. Não deixa de acompanhar. E se você perdeu algum trechinho, você está acompanhando pelo YouTube, é só arrastar um pouquinho mais para trás para que você acompanhe desde o início. Muito obrigada pela sua participação e a gente vai juntos, rumo à aprovação. Cheiro grande. Fala pessoal, professor Hudson na área com uma dica super importante para a sua proposta de intervenção da redação do Enem, tá? Muitas vezes vocês pedem a órgãos do Estado para resolver um problema qualquer. Só que às vezes esse órgão a quem você pede para ser o agente da ação não tem o poder para realizar aquela ação. Então assim, quando a gente fala em Estado, vem aqui, dá uma olhada. Olha só o que eu preparei para vocês. Estado é composto por todos os órgãos que integram a esfera pública. O que é que isso quer dizer? O que não for privado pertence ao Estado. Se a sua escola é pública, ela pertence ao Estado. Está entendendo o que quer dizer, né? Só que isso é tão amplo, certo? Que o aluno às vezes se confunde. Só para vocês terem uma ideia, o Estado, numa democracia, que é o caso do Brasil, ele tem o seu poder é dividido em 3, o que a gente chama de poder executivo, poder legislativo e poder o quê? Judiciário.
Quem é o poder executivo? Sendo bem rapidinho, anota. Quem governa o país, quem traça as políticas públicas do país. Então, se você quer que se construam casas, se você quer que se melhore o saneamento, se você quer que sejam traçadas políticas públicas de alimentação para a população, quem tem essa função é o governo. Quando é que o aluno erra? E eu vejo muito isso errado. Primeiramente, quando ele pede para o governo fazer, por exemplo, uma lei. O poder executivo governa, traça as políticas públicas, tá, pessoal? Já quem faz as leis é o poder o quê? Legislativo, que na esfera federal é composto pelo Congresso Nacional, certo? Então, quem faz as leis brasileiras não é o governo, vocês têm que parar de pedir essas coisas, tá? Quem faz as leis brasileiras? O Congresso Nacional, que é composto pelos deputados federais e os senadores. Então, quando for pedir que a lei seja mais dura, que se faça uma lei ou que se melhore uma lei, é o Poder Legislativo, ou seja, é o Congresso Nacional que tem essa função, para você não confundir e não pedir a quem não tem poder para realizar. E qual é a função do Poder Judiciário, que é o terceiro poder? Ele é composto por juízes e pelos tribunais, e aí é que está. Quando você coloca assim na redação, ó, que eu vejo demais, o governo deve mandar prender. Observa, governo não prende ninguém, isso é só em ditadura. E o Brasil não é uma ditadura. Quem manda prender, quem manda punir as pessoas é o juiz, são os tribunais, mediante o que a gente chama de processo legal. Então, vê se você não confunde essas coisas, porque, sem querer, você acaba perdendo 40 pontos na intervenção e isso custa caro no final, ok? Beijo e até a próxima. Olá, gente, tudo bem com vocês? Professor Sérgio Mala com uma dica fantástica. Olha só, você sabe que os organismos triblásticos são aqueles que possuem 3 folhetos embrionários ou germinativos, ou seja, quando você é embrião. Depois você vira feto e depois você nasce, ok? E então, quais são esses 3 folhetos embrionários? Dá uma olhada só, gente. Ecto, reveste por fora, endo, reveste por dentro, e meso, que fica intermediário entre eles. A ectoderma, endoderma e mesoderma, ele aparece nos organismos triblásticos e depois ele tem um destino. Como é que você vai fazer na hora da prova? Revestimento externo é ectoderma, sistema nervoso é ectoderma, revestimento de nariz, boca e ânus é ectoderma. Agora, sistema respiratório e sistema digestório, inclusive as glândulas, endoderma. E o que sobrou é mesoderma, pessoal. Portanto, vem cá e segue comigo aqui. A epiderme não é revestimento externo? Então é ectoderma. O coração nem faz parte da pele, nem digestório, nem respiratório. Então ele é o resto. Ele é mesoderma. A coluna vertebral é osso. Se é osso, ele nem é revestimento externo, nem faz parte de quê? Nem do sistema respiratório, nem digestório. Meso de novo. A pele é complicada, porque a parte externa, que é a epiderme, é ecto, e a parte interna, que é a derme, é meso. A medula, quando ela é óssea, ela é meso, e quando ela é a medula nervosa, ela é ecto. O fígado faz parte do sistema digestório, portanto, endo. O pulmão, o testículo e o cérebro, não vou dizer não. Isso é com vocês, que são aluno Estudo Play. Fala, galera! Professor Sandro Marques na área para uma dica quentíssima para vocês. Nossos avós diziam que os carros de antigamente eram muito bons e que os de hoje não prestam, porque numa colisão eles amassam completamente. Será que isso é verdade? Quero que vocês olhem para cá. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Por sua vez, o impulso é a força vezes o tempo de atuação dela. E a variação da quantidade de movimento é mv menos mv0. Só que numa colisão, o carro para. A velocidade final é 0. Então, isso quer dizer que F ΔT vai ser igual a m menos m vezes v0. Observe que ΔT está multiplicando, vai passar para cá, dividindo. Então, F vai ser igual a menos mv0 sobre ΔT. Esse sinal de menos é para dizer que a força vai ser contrária à velocidade inicial. Mas olha só que interessante. A massa do carro e a velocidade inicial já estão definidas. Então, tudo isso aqui é constante. Logo, quais são as variáveis? A força e o tempo. Só que elas são
inversamente proporcionais. O que isso significa? Quanto menor o tempo de parada, maior a força de impacto. Quanto maior o tempo de parada, menor a força de impacto. Então, se um carro se choca e amassa, seu tempo de parada é maior, a força de impacto vai ser menor. Beleza, galera? Valeu, a gente se vê na próxima.